E a partir de agora a gente entra no primeiro tema da nossa live, a gente entra no primeiro tema desse programa, que é o Campeonato Pernambucano, que é o segundo jogo do Sport dentro do estadual, segundo jogo em que a equipe utiliza a sua base, tá? De novo, César Lucena no comando da equipe, de novo, o Sport trazendo um time jovem, como eu sempre falo, formado por jogadores de 18, 19 anos. Você tem Marcelo Aju, que caminha para os 22 anos, você tem Dieguinho, que vai para 21 anos, e ao mesmo tempo, né, você tem um Zé Lucas que tem 16 anos. Ao contrário da estreia contra o Afogados, em que um dos pontos que eu elogiei aqui do time foi a estabilidade em campo, foi a tranquilidade em campo. Talvez as quase 10 mil pessoas que foram à Ilha do Retiro, num público bem interessante, né, para uma abertura de temporada em casa, e com um time com esse perfil que eu falei, um time extremamente jovem. Talvez o peso, algumas inquietações da torcida tenham mexido um pouco num dos pilares daquele jogo lá de Afogados, que foi a tranquilidade. Dessa noite, dessa vez, eu achei o Sport mais afobado. O time, jamais alguém vai poder dizer que os garotos não correram, que os garotos não tentaram, mas foi muita correria, tá? E muita afobação. E essa afobação, ela se revela inevitavelmente nas jogadas ofensivas. Na construção das jogadas, o Sport até conseguia trabalhar a bola para desenhar a jogada, mas para desfecho, né, para que essa jogada caminhasse para uma objetividade, para uma finalização, aí o Sport acabava tropeçando nas próprias pernas. A gente via, de fato, uma afobação, uma falta de conexão entre as peças ofensivas. Muitas vezes o jogador abaixava a cabeça e tentava resolver sozinho, ou tentava forçar a jogada. A gente não viu jogadas trabalhadas, a gente não viu variações. Tá? Então, foi de fato uma atuação em que sobrou correria, sobrou vontade, mas faltou qualidade. Vou usar até uma palavra que eu também tinha dito que faltou na estreia, que foi polimento. De novo, não, as jogadas não tiveram polimento, de novo, as jogadas acabaram tendo uma conclusão precipitada, afobada e longe daquilo que se espera de uma equipe bem treinada, de uma equipe madura, mas essa ainda não é a equipe madura, os jogadores são jovens e é natural que passe por isso. Quando eu escrevi rapidamente sobre o jogo no X, antigo Twitter, eu diria que 80 a 90% das interações, Cássio, que chegaram para mim, foram com críticas extremamente duras a César Lucena. Ah, que escala errado, que o time não tem cara. E, de novo, eu não estou assim na mesma voltagem desses torcedores que direcionam, né, tantas críticas aí a César Lucena por conta dessas duas atuações. Eu acho que foram atuações ok, eu acho que o time teve um padrão de jogo ok, mas o que faltou na frente eu vejo muito mais como consequência da afobação, consequência de um time ainda verde, inquieto, inconstante, do que da falta de trabalho de César. Detalhe, todo mundo sabe aqui. Já critiquei César incontáveis vezes. Tá? Não me convenço ainda de que César, nesses anos todos de esporte, mostrou o suficiente para ter o cargo que tem e para ocupar o lugar que ocupa. Não consigo chegar nessa conclusão. Mas também não me sinto à vontade de tratá-lo como vilão, tá? Dessas duas atuações. E nem acho que essas duas atuações tenham. A gente tem que encontrar um vilão para esses dois empates. Eu acho que são resultados naturais
e condizentes aí com a proposta que o Sport escolheu para começar o Pernambucano, proposta correta, inclusive. Então, Cássio, eu queria a tua visão sobre esse segundo jogo do Sport e como se você acha que César tem uma parcela de culpa significativa, se é que existe uma culpa de alguma coisa aí. Fred, boa noite para você, boa noite para a galera do chat, um salve aí para quem está ouvindo depois aí nos nossos canais aí e outros formatos. Eu não estou numa linha de crítica dura essa partida, não. Esse sub-20 que o Sport está colocando dessa vez, embora a montagem do grupo principal lá está seguindo ainda com algumas lacunas, como por exemplo a falta gritante de volante, mas está acontecendo lá, os reforços estão sendo anunciados, valores assim exorbitantes para a realidade do esporte, mas está lá, Pepa segue treinando o time, e esse time vai estrear na Copa do Nordeste, que a gente já tem inclusive a provável estreia desse time, provavelmente será no Maranhão contra o Mota, a gente vai detalhar mais para frente, mas enfim, não tem o dia, mas deve ser esse jogo. E esse time júnior, ele vem treinando desde 17 de dezembro. E como você falou, é um time sub-20, mas com jogadores muito jovens. Lucas tem 16 anos. Sub-20 é basicamente o limite da idade, tendo apenas 2 jogadores que ultrapassam essa idade. Quando se fala sub-20, até fica pensando que todo mundo está na mesma faixa. Na verdade, ali é como se fosse o teto de idade desse time. Tem jogadores mais novos, jogadores que atuaram profissionalmente pela primeira vez, muitos deles no jogo anterior contra o Afogados. Eu tinha uma expectativa melhor para essa partida. A gente tinha falado do jogo anterior contra o Afogados, Fred, que aquele gol no final, o gol do Filipinho, lateral Filipinho, não é o Filipinho, o outro foi emprestado para o Juventude, está relacionado para fazer um amistoso contra o Boca Juniors, inclusive, lá, Juventude e Boca Juniors. Mas esse Filipinho da base do Sport que fez aquele gol, acho que trouxe animação, a gente até falou disso, animou um pouco para o próximo jogo, porque não é muito fácil você... Primeiro, em termos estratégicos, é interessante colocar o sub-20 para essas primeiras partidas. O planejamento do Sport é fazer em 3 jogos, ou seja, falta um ainda para esse time, enquanto dá uma preparação física mais adequada para o grupo principal, ou seja, dá um tempo de férias correto, um tempo de preparação física melhor. Mas o campeonato é curto. E o campeonato, pelas regras atuais da CBF, ele acaba tendo um peso muito grande, que inclusive vai ser a única forma de ir para a Copa do Brasil, provavelmente, como Evandro já falou, talvez até para a Copa do Nordeste, ou seja, não vai ter mais ranking para ir para a Copa do Nordeste. Você precisa provavelmente, isso não está confirmado, mas o presidente da Federação Pernambucana já disse, que provavelmente vai precisar também da classificação do Pernambucano, classificação final, melhor dizendo, do Pernambucano para ir tanto para a Copa do Brasil, que já é assim, quanto para a Copa do Nordeste. Então, há sim um peso de uma fase classificatória que tem 9 times. Agora, classificam 6 de 9, né? A questão é que lá em 2020 também era assim, o Sport foi em 7º lugar. Esse foi o problema aí daquela campanha que acabou não dando certo. Mas ali tinha um problema, primeiro, da pandemia, tinha toda a questão do público, do esporte muito endividado, era um esporte de primeira divisão, como agora, mas era um esporte com muitas dívidas para pagar, né? Não tinha essa relação de aquisição de jogador como está fazendo agora. Agora o esporte tem uma receita muito maior e a escolha desse time foi feita... Esse time se preparou durante mais de um mês para isso. Daquela vez não foi assim. Tanto é que agora o Clube até que tem colocado uma nota que o Sub-20 vai representar em Pernambuco e o Sub-17, que passou de fase, está na terceira fase, o Sub-17 está jogando a Copa São Paulo Sub-20, uma categoria acima, e está lá e já vai jogar a terceira fase, vai jogar contra o Palmeiras, inclusive, nessa quarta-feira, lá na Arena Barueri. Jogo duríssimo, a impressão é que toda vez o Sport pega o Palmeiras ou o Corinthians na Copa São Paulo, mas enfim. É o Sub-17 com algumas peças mais velhas. E esse agora é o Sub-20 com 2 peças, basicamente. Um é Marcelo Aju, que inclusive é o capitão. Enfim, Fred, voltando agora, feito esse preâmbulo, do Afogados para cá, eu fiquei com uma boa impressão para essa partida. Porque eu achava que ia ser um primeiro tempo ali interessante, um pouco nivelado, um pouco por baixo, mas interessante taticamente e tecnicamente na reta final daquele jogo contra o Afogados, o Sport jogou bem contra o Afogados. Mas aí, como é futebol, como são jogadores muito jovens, não era um jogo diante de 1.072 torcedores, como que foi o público lá no Vianão. O público lá em Afogados da Engazeira. Dessa vez foram 9.302 torcedores na Ilha do Retiro. Provavelmente, muitos desses jogadores nunca tinham visto um público desse tamanho, porque no Sub-20, antigamente, inclusive, eu até gostava como era antigamente. Hoje não tem para preservar o campo, mas antigamente realmente existia a questão do jogo preliminar, né? Você jogava o Pernambucano, se o jogo era Sport Santa Cruz, antes de ter o Sport Santa Cruz, tinha o Sport Santa pelo Sub-20. E eu achava aquilo muito importante porque dava uma experiência em relação... Pô, o cara tava
tipo, o estádio não estava lotado, a Ilha do Retiro ou a Arruda não estava lotado, mas em vez de ter 30 mil pessoas na hora que começasse o jogo na ilha, tinha 10 mil pessoas já, enquanto estava jogando a base. E você tinha aquela preparação. Hoje não tem mais isso. Acho que faz muita falta na base. Então, parte desse público, parte desses jogadores não estava tão acostumado para o público. E lembrando que, na hora que o cara está defendendo o esporte, Fred, o cara está defendendo o esporte à vera. O cara vai ter o nível de tolerância talvez seja um pouco maior da torcida em relação a esse time, mas no fim das contas também o torcedor não está vendo o jogo sub-20. O torcedor está vendo um jogo do Campeonato Pernambucano. O cara não quer perder do Decisão dentro da Ilha do Retiro. O cara está vendo um jogo à vera. Então, o nível de tolerância não vai acontecer o que a gente já viu no profissional de jogador contratado. Eu nunca vou esquecer. O Wesley, um cara, o Sport contratou um cara que era R$200 mil. Tu lembra desse jogador? Acho que é 2018. Com 15 minutos, o cara estava sendo vaiado. Eu lembro desse jogo. O cara fez a estreia. O cara que era 200 mil, sei lá quanto. Era um salário altíssimo que o Sport contratou. Um cara que tinha vindo do Palmeiras. Com 15 minutos, o cara estava sendo vaiado com a Ilha do Retiro lotada. Num jogo como esse, provavelmente não aconteceria. Só se fosse uma parcela da torcida muito nonsense, o que não aconteceu. Eu acho que houve uma tolerância muito grande em relação ao time. Mas mesmo com todo esse cenário favorável, o desempenho não foi bom. O time foi, como você falou bem, o time foi muito afobado no primeiro tempo, eu acho natural. Agora, é uma pena porque é uma afobação dentro de um jogo à vera. No jogo sub-20, o cara pode errar à vontade e você realmente, a condição de recuperar em campeonato sub-20 é muito maior do que no campeonato profissional. Pode ver que o Sport ganha com as campanhas na base. Algumas vezes o Sport consegue ganhar com 100% de aproveitamento na base. Ou seja, há uma diferença muito grande. No profissional, não. No profissional, você pega times com jogadores mais experientes. O próximo, por exemplo, que é o Retrô, é um time que tem uma folha de R$1 milhão. Aí tá lá um time que tem 2 jogos como profissional enfrentando um time que tem uma folha de R$1 milhão. Então, assim, tem um nível de dificuldade. Mas a partida não foi boa. No primeiro tempo, o scout em finalizações no primeiro tempo, Fred, foi de 8-6. 8 para o Sport, 6 para o... Até saiu, foi até divulgado no Gol. Agora, o nível de acerto dos 8 chutes do Sport, 1 certo. 1 de 8. O Decisão, 2 de 6. Pouco também, mas o Sport 1 de 8. E aí vai para o segundo tempo, a partida seguia muito equilibrada, até que a gente está fazendo análise, mas a gente está deixando ali um elefante na sala, porque a gente está fazendo análise da partida, mas até que acontece aos 22 minutos, o lance que realmente vai... Eu estava tentando não falar desse lance, porque ele vai dominar o debate, que é um absurdo. Assim, é um absurdo o gol que o Decisão fez. Assim, não era a transmissão padrão Globo, que tem aquelas 15 câmeras, sei lá quantas câmeras tem as câmeras da linha do impedimento. É uma câmera, é uma transmissão contratada pela Federação Pernambucana com custo menor, porque a Federação Pernambucana, nessa questão, é até legal, porque todos os jogos têm transmissão, todos. O campeonato 100% televisionado. Mas você não tem todos os jogos com a estrutura que a gente viu, está acostumado a ver num clássico, como viu no sábado com o Náutico e Petrolina. Não tem a câmera do impedimento, não tem 3, 4 câmeras na linha do campo. Você tem uma ou 2 câmeras na linha do campo e tem a câmera central. E tem uma câmera para dar um zoom. E pronto. E nisso, por exemplo, uma câmera, os ângulos, durante a transmissão, se tentou mostrar todos os ângulos que foram filmados na partida. Nenhum deles era o ideal para analisar o lance. Mas mesmo assim, nenhum deles, para mim, Fred, passou a mínima impressão de que foi gol. Porque a regra é muito clara que a bola precisa ultrapassar toda a linha. E assim, a minha impressão é que a bola, ela não chegou... Eu acho que ela quicou na linha, para ter ideia. Assim, eu não acho nem que ela ficou perto de cruzar a linha, certo, Fred? A impressão é que ela quicou em cima da linha. Assim, foi um absurdo tão grande. Na hora que o narrador do gol narra o gol, assim, é meio que ele dá continuidade ao jogo e de repente percebe que a árbitra olhou para o Bandeira e sinalia a Débora Cecília e aponta para o meio campo. Não é um erro de Débora Cecília, é um erro do auxiliar dela. Ela não tinha aquela visibilidade. Ela poderia ter olhado, mas naquele ali é um lance muito mais do Bandeira, e ela olhou para o cara, ela olhou até meio estranho, mas tinha que ir, porque se o cara deu o gol, obviamente ela não ia desmarcar o gol. E aí o narrador grita o gol, porque não pareceu. E os caras passaram uns 10 minutos, Felipe Luna estava na transmissão também, né, do canal do Luna, e assim, foi unânime durante a transmissão. Unânime, assim, que não foi gol.
E, obviamente, ele até brincava, tem no chat lotado, tem uns 150 mil pessoas assistindo o jogo, na transmissão do Gold, e tem muitos torcedores de Náutico e Santa, outros rivais, e muitas não, isso foi gol, mas assim, mas ele falava assim, que tirando os rivais, aqueles caras que simplesmente estão vendo um jogo de futebol, que é o único que está passando aqui nesse horário, ninguém estava achando que foi. E a minha impressão é essa, Fred, é que não passou minimamente perto de ser gol. Mas assim, é um erro bizarro. É um erro bizarro que, no fim das contas, o Sport vai mais uma vez arrancar um empate na reta final, como foi lá em Afogados da Engazeira, arranca 1-1 ali aos 45 do segundo tempo, dessa vez foi aos 38. 2 gols bonitos, tá? O chute de Filipinho e esse uma cabeçada de Gago, uma cabeçada muito precisa. E acho que o Sport, ao contrário de Afogados, que ainda teve uma chance muito clara para virar e uma boa chance que poderia ter sido uma boa chance, mas teve um domínio errado na área. Dessa vez eu acho que o Sport fez o empate ali e se esforçou e não passou disso. Então é isso. É uma atuação abaixo da estreia, mas que no fim das contas, o Sport acabou reagindo dentro de um gol que é daqueles que você debate que se é o Sport que faz, assim, aí ia ser uma greia gigantesca, não sei o quê, sempre ajudado, sabe aquela coisa assim? Ia ter muito. Porque foi um lance muito. Não sei, vou até deixar você falar agora, Fred, porque, na minha opinião, foi um lance discutível, porque a gente está debatendo ele aqui. Mas a minha opinião, com todos os ângulos que apareceram, para mim não há a menor dúvida de que a bola não cruzou a linha. É isso, Cássio. De fato, como você falou, né, tinha um elefante branco aqui, né, na sala. Acho que a expressão elefante na sala, né? Elefante branco, né? Elefante branco é quando a pessoa eu falei velha, branco? né? Não, eu falei branco? Eu que falei. Não, elefante branco é quando é uma coisa faraônica, assim, não é tal, utilizado, né? Exatamente. Tipo aquele estádio que fica para lá. Isso. E que é esse tema, né? A gente estava com esse elefante na sala e a gente puxa aqui, inclusive, Cássio, agora para a nossa tela um zoom, né, do lance. Claro que parte de Davi, goleiro do Sport, esconde um pouco a bola, mas a gente dá para ver, né? Durante a transmissão teve um zoom maior do que esse, tá? Teve, exatamente, que eles meio que tiram, né, o goleiro da bola. Mas eu acho que esse zoom, que não distorce tanto, não pixeliza tanto a bola, ele mostra que dificilmente essa bola entrou toda, tá? A sensação é de que metade dela ficou na linha, metade dela ficou para dentro do gol. Agora, o que me chama a atenção é o assistente, que não estava na linha de fundo, inclusive, que estava na linha de impedimento, onde ele deveria estar. Não, ele não tinha que estar na linha de fundo, ele tinha que estar realmente onde ele estava, na linha de impedimento. Chamar para si a responsabilidade, Cássio. Porque não foi nem aquele lance que depois do chute tem aqueles jogadores correndo pedindo. Ele fez como Mega Sena, como quando você joga na Mega Sena. Quando você joga na Mega Sena, Fred, todo mundo diz que o cara tem 0,0 não sei quanto. O cara, na verdade, você tem 50% de chance. Ou ganha ou não ganha. Foi isso que ele fez. Ele levantou a bandeira e, tipo, ou eu tô certo ou tô errado. Não tinha meio termo, não. Ele foi. Ele não tinha muita convicção, mas ele não podia. Como é que o Bandeira daí vai simplesmente ignorar? Tipo, não te vira, Débora. Tu é que vai definir. Ele tinha que. Detalhe, ele pode ter visto que a bola, na opinião do pode ter entrado, mas ao mesmo tempo ele não podia simplesmente a arbitrar olhar para ele e ele fingir que não é com ele para tomar uma decisão, Fred. Então, assim, a decisão, o Bandeirinha tinha que tomar essa decisão. E aí, Cássio, eu acho que marcar o gol é só se tivesse certeza, tá? Eu acho que não é um lance para aposta. Eu acho que é um lance que ele só deveria ter a iniciativa de marcar o gol se tivesse certeza, né? Ainda mais no momento que a gente vive. Agora, eu não vou aqui crucificar assistente, muito menos crucificar Débora, não por isso, ela tem uma arbitragem meio confusa. Bastava ter o VAR, estava resolvido. Por isso agora. O que não pode é a gente ficar em 2025 com uma federação que tem lucro,
uma federação que basicamente não paga nada para os times jogarem, vende os direitos de transmissão por muito pouco, é verdade, e não paga absolutamente nada, né? São 330 mil para o Sport, para o Santa, para o Náutico, os outros recebem 100 e pouco. Fica aí 1 milhão de custeio, tá? E a gente tem jogos com arbitragem de antigamente. Porque hoje em dia, a verdade é que quando a gente está falando de futebol sem VAR, sem tecnologia, é arbitragem de antigamente, é futebol de antigamente, e você fica sujeito a isso. Tá? Você fica sujeito a isso. Eu posso achar que foi gol, Cássio pode dizer que não foi gol, você que está aí no chat pode dizer que foi gol, que não foi, quem participou da transmissão. Tudo que a gente tem é isso daí. É esse ângulo aí. Com mais um ou menos um. Tudo que se tem, a gente está vendo na tela. Aí você pode dar mais um, você pode diminuir zoom, mas isso é tudo. E aí a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, tem olhos de lince, tem olhos de VAR para cravar com absoluta certeza que a bola entrou, que a bola não entrou. A gente fica ali. Convicção, a gente acha, talvez, mas na prática a gente não tem como Mas sequer aqui, colocar não tem, culpa não na tem. arbitragem. Mas aí é que tá, Fred. Eu vou fazer o que você faz de vez em quando. De vez em quando você tem alguma opinião mais contundente e tal. Nesse caso, com o que está se mostrando aí, para mim não tem muita discussão, não, tá? Assim, a bola não Mas, tá. por exemplo, Cássio, você falou do Gold, quando acabou o jogo, foi para um programa. Nesses programas pós, era outra equipe e a equipe toda disse que foi gol. Para você ver que, assim, tem uma. E depois teve outros começaram a ficar na Mas dúvida. discutível é. Não, perceba. Eu isso, já falei, inclusive, no comentário discutível. Eu tô falando que. É porque. Perceba que eu disse que você é contundente, porque dessa vez você não foi o que você costuma ser. Você costuma ter uma opinião mais direta. Porque eu não. Eu sou o contrário, eu sou o contrário. Geralmente eu sou aqui. Eu tô achando o contrário. Isso A gente tá em papéis invertidos. Para mim, assim, não tem nenhuma imagem que não, para disse, mim não foi gol. Para mim não foi gol. E sobretudo quando ela quica, quando ela volta, ela já volta saindo da barra. Então, assim, não tem nem como ser o que. Ela não tem nem como no quicar para dentro, porque o kick dela já é para fora, já é se afastando da linha do. Isso. Mas eu acho que não foi gol. Eu só tô aqui dizendo que eu não. Meu interesse aqui nem é crucificar o assistente por uma intervenção exagerada dele, tá? Mas o ponto, a gente, Márcio aí conseguiu dar um zoom ainda mais forte, tá? Que é justamente aquele que Cássio citou. Eu não tô nem aqui, Cássio, porque a gente tá falando ali de centímetros, Lembre-se da paralaxe, viu? Lembre-se da paralaxe. Sim, sim, sim. Esse zoom que Márcio deu ajuda, né, a ampliar o debate, amplia o próprio zoom, mas o que eu quero é não jogar muita culpa pro assistente. E sim para a gente fazer futebol em 2025 sem VAR, sem tecnologia, e a gente fica exposto a isso, tá? Mas eu acho, Cássio, que a imensa maioria, tá? A imensa maioria tem essa visão de que a bola ela não passa completamente a linha, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente já pode trazer para a tela. A gente tem aí o vídeo do gol de empate do Sport, né? Que foi um belíssimo gol, assim como esse chutaço aí do decisão. Transformado em gol, foi um belo chute. Quer dizer, se fosse. Não, o gol de decisão foi gol. Então, assim, foi um belo gol. Tá? A gente só está questionando que pode não ter entrado. Estou dando minha opinião. Na minha opinião, não entrou. Mas foi gol. Oficialmente foi gol. E considerando que foi um gol bonito de decisão. Isso, tá? E a gente tem aí o gol de empate do Sport. Que foi também um belo gol do Sport. Conta com a falha aí, né, do lateral esquerdo de decisão, mas de novo, 2 jogadores que entraram, né, Cássio? Coincidentemente, assim como aconteceu
em Afogados, que o gol de empate sai dos pés. Isso era para estar pesando menos em César, inclusive. De novo, né? Sai de dois jogadores que entraram. Isso era para estar pesando menos aí do professor. Mas aí sempre culpam ele por não ter tido esses jogadores na escalação, tá? O que realmente para mim pesaria, Cássio, contra César, e eu até já posso abrir a análise do Campinho com essa observação que eu vou fazer, é que Enzo Wagner, que para mim foi o pior em campo na estreia, ele continuou como titular. Foi mal. Tá? Jogou o primeiro tempo inteiro e dessa vez, né, chegou a sentir um pouco da impaciência da torcida pela baixa qualidade técnica apresentada. Tá? Hoje ele foi até mais volumoso, digamos assim. Hoje ele conseguiu aparecer um pouco melhor, chamar um pouco melhor o jogo, mas tudo que chegava nos pés dele dava errado. Tá? Teve uma bola logo no comecinho que sobra um cabeceio ali na pequena área e ele não consegue se organizar o corpo, girar o corpo para ter equilíbrio e fazer o cabeceio. E a única boa jogada dele é uma finalização ali da entrada da área, né, que passa relativamente perto. E para mim é difícil entender a insistência de César em manter Enzo Wagner como titular. Você tem Dieguinho, você tem Riquelme, né, para a posição. Não que Dieguinho tenha entrado e mostrado grandes virtudes a mais do que Enzo Wagner, os dois foram mal no jogo, mas acho que pelo menos, até pelo que fez no profissional ano passado, deveria ser a primeira opção e não a segunda opção, tá? E Riquelme, bem no fim da fila, chama atenção essa condição dele aí na abertura da temporada, tá? Então, Márcio, já pode abrir aí, tá? Colocando o muito mal para Enzo Wagner e o mal para Dieguinho. E com os dois atacantes aí, com os dois centroavantes, a gente abre essa avaliação, tá? Hoje, Cássio teve que se virar em 1001 utilidades aí durante o jogo do Sport. A gente teve o para falar da mais Copa do Nordeste. Na continuidade do programa. Isso. Aí eu vou ficar mais concentrado. Esse campinho hoje vai ficar mais concentrado nas minhas avaliações. Então, por isso, eu já comecei ali com Enzo Wagner e Dieguinho, tá? Agora eu vou, né, para a ordem normal, porque eu acabei utilizando esses dois jogadores como uma transição, tá, para a gente fazer essa análise completa aqui do campo. Indo para o goleiro, indo para Davi, de novo me causou uma boa impressão, seguro quando preciso, fez boas defesas, boas saídas do gol, tá? Consegue encaixar bolas, né, que poderia um goleiro mais inseguro poderia dar rebote. Naturalmente não tem qualquer responsabilidade do gol ou não, seja lá como for aquele chute, tá? Ele não tem qualquer responsabilidade e eu colocaria que Davi, goleiro, jogou bem, tá? Davi, ele teve de novo uma boa atuação. Então, Márcio, pode colocar o jogou bem em Davi. Para mim, tanto a Ju quanto o Gabriel, tá? Eles tiveram uma atuação regular. Acho que no começo da partida a gente teve duas oscilações ali, né, de Gabriel, mas não deixaram consequências e aos poucos ele se recuperou no jogo. A Ju, repito o que falei na primeira partida.
O que mais chama atenção em Aju é aquela saída de bola, aquela passada larga que ele tem. Então, Aju, ele salta aos olhos Ele consegue isso dessas algumas vezes durante o jogadas, jogo, tá? dessas jogadas, mas para que eu tivesse aqui dizendo, ó, acho que a Ju jogou bem, essas jogadas teriam que ter transformado em algo mais efetivo, elas não se transformaram. Enquanto zagueiro, eu achei a atuação ok ali, mediana, tá? Não foi menos exigido do que contra o Afogados, mas quando foi exigido, foi ok. Não acho que teve nenhum destaque a mais assim para gente colocá-lo como, por exemplo, Davi. Tá? Davi sim foi um jogador que foi decisivo para que o Sport, por exemplo, não perdesse o jogo. Tá? A Ju acho que teve uma participação mais razoável, que tende a ser, mais uma vez, a avaliação mais comum para esse time. Tá? Indo para os dois laterais, aqui eu acho que tem uma diferença considerável. Eu acho que Neto jogou mal. Eu acho que falhou em algumas saídas de bola. Muita raça na recomposição, jogador voluntarioso, mas achei que teve uma noite de oscilações técnicas. Achei Neto fica com essa avaliação aí de que jogou mal. E Rafinha, gostei de parte do jogo de Rafinha. Não sei se o suficiente para colocar que jogou bem. Tá? Então eu vou seguir com o Rafinha mais ou menos o mesmo critério que eu usei com a Ju e vou ficar com razoável para Rafinha. Tá? Outro jogador que na primeira partida eu achei apenas razoável, hoje eu gostei mais, foi Adriel, tá? O volante. Hoje eu achei que ele teve uma partida mais intensa, mais ligada e, e por isso ele eu coloco que Adriel fica como uma atuação positiva. Ô Márcio, Derek Amaral manda. Eu, inclusive, quando eu estava falando Gabriel ali, eu estava travando por conta disso. É, Derek Amaral manda um superchat dizendo que o zagueiro pela esquerda foi Felipe, tá? E, inclusive, eu travei um pouquinho ali para fazer a análise por conta Foi disso. Felipe, é o que tá na ficha, é Felipe. Exatamente. O Y. Então, é, eu demorei um pouquinho. Eu senti ali na hora que fui fazer a avaliação, chamei de Gabriel porque estava aqui escrito, Não, você mas avaliou o lembrava jogador, mas com o nome claramente. trocado, o que é absolutamente Mas natural eu nos lembrava porque desenvolvimentos. ele fez duas faltas no começo do jogo, eu citei isso. Ele faz duas faltas na entrada da área e foi muito claro que foi chamado de Felipe ali, tá? Então, feita aí a correção para Felipe. Adriel, eu acho que ele fez uma boa partida, tá? Então, vou trazer uma avaliação de jogou bem para Eu Adriel. acho que ele errou muito no primeiro tempo. Eu acho que foi um dos que. Talvez porque tenha tentado muito também. Aquela questão. Tenta muito e tal, mas eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo de muitos erros. Mas, como eu falei aqui, não dava para ter atenção no jogo inteiro dessa vez, porque realmente foi uma noite meio caótica. E Márcio explica aqui que o jogador se chama Felipe Gabriel, né? Então tem as duas possibilidades. A gente estava falando desde o começo do mesmo jogador, né? Então pode trazer, porque a transmissão chamou de Felipe, né? Então eu diria que Adriel, Cássio posiciona ali que ele não mereceria, né, Cássio, na sua visão, a avaliação positiva. Então a gente pode colocar Não, mas Adriel tem como problema não. É razoável. porque você acha que você gostou da partida. Eu acho que foi um primeiro tempo fraco. Assim, É porque eu achei ele mais mas eu presente no ressalvo. jogo. Ele Mas eu desarmou, também ele acabei de dizer apareceu isso. na É frente. aquele. É. Exatamente. É aquele cara que erra. É o Richelli, né? Errava demais por quê? Mas também porque estava o tempo todo recebendo bola, aparecendo, querendo o jogo. Mas é interessante que você seja esse tipo de jogador, mas que acerte também, né?
Sim, sim, sim. Mas eu gostei. Hoje eu achei ele mais. Foi um cara que você elogiou no primeiro jogo e eu não abracei. E dessa vez a gente tá um pouco por caminhos inversos. Eu acho que ele mostrou mais virtudes. Eu colocaria que ele jogou bem, já que tá seguindo aqui. E Zé Lucas, esse daí, de fato, não parece ter 16 anos de jeito nenhum, tá? Salta aos olhos aí. A forma com que ele toca na bola, com que ele gira o jogo, conseguiu criar uma jogada ofensiva ali que Mikael acaba desperdiçando. Deu um vacilozinho Tá. que foi perder uma bola, depois cometeu uma falta ali na entrada da meia-lua, que foi uma Deu. falta perigosa para o É. decisão ainda no primeiro tempo, mas assim, porra, passa demais, tem bronca não. Então, colocaria Zé Lucas como jogou bem, tá? E eu acho que o jogou bem termina por aí. Talvez a gente coloque o jogou bem para Luiz Henrique Gago, né, que fez o gol, ou para o próprio Caian, que deu a bola, mas eles entraram muito no final. De toda forma, foram decisivos para o jogo, então eu coloco o jogou bem. Muito por terem definido o resultado, tanto para Caian quanto para Luiz Henrique Gago. Tá? Então pode colocar o jogou bem para esses dois jogadores. E daí para frente, Jefinho, para mim, uma partida razoável. Tá? Mikael, uma partida de razoável para fraca, perdeu um gol absurdo. Tá? Eu iria com uma partida fraca, tá? De Mikael. Ramon, que tinha sido decisivo, né, no jogo de estreia, cai para a partida razoável também. E Riquelme eu deixaria sem nota. A gente coloca aquela bolinha branca para Riquelme, tá, Márcio? Porque entrou muito ali no final e não teve participação efetiva em nenhuma jogada. Tá? Então, dessa forma, a gente tem como avaliações realmente positivas Davi, Adriel e Zé Lucas, né, que estiveram, né, Davi e Adriel nos 90 minutos e Zé Lucas, né, quase que na partida inteira, e para Caian e Luiz Henrique Gago que definiram o jogo, tá? E avaliações negativas, tá? Para Neto, para Mikael, para Dieguinho e de novo, né, para Enzo Wagner. E talvez Enzo Wagner tenha tido uma avaliação mais pesada, sobretudo porque se soma, né? Para mim ele foi o pior em campo da estreia, continuou como titular e de novo assim um nível de erro muito alto. Por isso que eu acho que ele foi o pior em campo. E o melhor em campo, dessa vez eu fico com o Zé Lucas, né? Da primeira vez ele foi citado, mas acabou não sendo escolhido como melhor em campo. E hoje eu fico com o Zé Lucas. E aí eu também pela soma, tá, Cássio? Dois jogos, Sim, sim. regularidade em bom nível, tá? E é o jogador que melhor tem aproveitado essas duas partidas, a ponto de que, se numa estreia de Copa do Nordeste, na ausência de volante, se Pepa der uma chance, eu vou considerar que essa chance foi absolutamente merecida e conquistada dentro de campo. Falta mais precisão para uma jogada de mais refino? Falta. Mas ele tenta. E ele tenta com muita qualidade. Tá? E, de novo, ele joga o campo inteiro. Ele não é aquele volante habilidoso que dá as costas para marcação. A gente vê ele voltando, a gente vê ele chegando para o bote. Então, nesses dois jogos, para mim, o símbolo positivo desse time fica com o Zé Lucas, tá? E para César Lucena, eu fico com o razoável. Não, como eu falei lá no começo, não consigo ter argumentos suficientes para sair atirando pedras nesse trabalho que César vem fazendo
com esse sub-20. Tá? Não consigo atirar pedras. Tá? Acho que ele tem feito um trabalho ok. E não consigo ter repetição, informações prévias desses jogadores. Tá? Não consigo identificar falhas táticas, de comportamento tático coletivo do time graves. Pelo contrário, eu acho que o Sport esbarra hoje, sobretudo, em afobação e falta de maturação mesmo desses jogadores. São jogadores verdes. E isso é muito mais perceptível no último terço do campo, para definir, tá, as jogadas. Isso é muito mais perceptível. Então, dessa forma, a gente fecha o nosso campinho relacionado ao esporte e temos aqui uma série de próximo. Não é só dizer que vai ser muito próximo do campinho do sábado, né? Esporte Retrô, melhor dizendo, Fred. Jogo na Ilha do Retiro. Provável último jogo, pelo menos. Não é que esse vai ser o último jogo desses jogadores, como você falou. Você está dizendo que alguns jogadores poderão ganhar, estão jogando o suficiente para ganhar espaço, oportunidade, mas um time inteiro formado por esse perfil de atleta deve ser o último jogo e um compromisso bem difícil. Não ter vencido hoje para o campeonato é ruim, porque assim, o Sport não é favorito contra o Retrô. O Retrô é favorito contra o Sport na Ilha do Retiro, se for esse time, Fred. Então, a tendência é que, de repente, o Sport segure... Tem muito superchat sobre isso. Tá? Eu não tinha entrado justamente para poder responder o superchat. Então bora para a tela, porque é um debate, assim, a continuidade justamente desse time, que é o último ato É o superchat que mais chegou, por isso que eu tenho guardado para agora. Vamos então, lá, Márcio, porque tem realmente um debate interessante. Superchat, sobretudo superchats que foquem nas dúvidas que se criam para esse jogo contra o Retrô. Contra o Retrô, tá? Né? Então, pode trazer para a tela, Márcio, por favor. Perfeito. Michel Xavier abre aqui os trabalhos do nosso superchat. Depois de 2 empates, a diretoria vai manter o planejamento ou já vem titulares contra o Retrô? Tem mais superchat, Cássio, nesse sentido. Vamos trazer todos que trazem essa preocupação relacionada, tá, ao próximo jogo. Setor azul, pelo lado do Retrô, tá? Já também traz essa preocupação. O setor azul está sempre com a gente aqui. O próximo jogo Sport Retrô, será que vai sub-20 de novo? Ou se entra o mesclado, tá? Eu acho que são essas 2 perguntas, Cássio. Então, se coubesse a você escolher, Cássio, repetia os garotos e cumpriria... Eu estava meio que comentando sem saber dessas 2 mensagens, assim, porque era a linha que eu estava seguindo. Eu manteria a estratégia, eu não anteciparia. Veja, porque o Sport não podia ser uma aposta da seguinte forma. O normal era o time sub-20 não render. O Flamengo perdeu, tá? O Flamengo perdeu do Boa Vista. O Botafogo perdeu na estreia, nem vi se... Até jogou essa noite também, não sei se ganhou. Eu estava ganhando um pouco antes de começar o jogo do Sport, mas perdeu na estreia. Fluminense... Nenhum grande do Rio ganhou. O Vitória já jogou... Não, o Vitória jogou com os principais, não conta. Até empatou, mas jogou com os principais. O Bahia jogou com um time sub-20, muito sub-20. Até porque o sub-17, o Bahia tá que nem o Sport, né? O sub-20 no Baiano e o sub-17 muito bem. O do Bahia já está na 4ª fase. O Bahia e o Sport estão fazendo a mesma estratégia. Só que o Bahia já está na 4ª fase. A fase que o Sport vai pegar o Palmeiras, o Bahia tirou o Coritiba e já está nas oitavas. Passou hoje já, né? Então, já tá nas oitavas. Sertão. Só o cara é careca, raspou o cabelo. Já viu o garoto? Quando todo mundo chamava ele de Haaland do Sertão, eu tinha certeza que era um cabelão louro da ponta. Eu fui ver o cara era careca, mas pela altura e pelos gols, né? Mas aí o Bahia já está nas oitavas de final com o time sub-17 e no caso do Bahia, só vale até ressalva, é o time mais jovem dos 128 da Copa São Paulo, tá? Assim, não é que o time do Bahia é sub-17, não. A média de idade do time do Bahia é a menor média de idade do todo. E a do Sport é uma das 10 menores, Fred. Que o Sport tá lá, também é um time muito jovem. Enfim, o sub-17 jogando sub-20 e o sub-20 jogando profissional. O normal é não ganhar todos os jogos. Porque se fosse fácil ganhar todos os jogos, para que você colocaria um time tão caro? Você jogaria com esse time, se fosse tão simples assim. A questão é que para a continuidade do campeonato é ruim. E, por exemplo, se não ganhar do Retrô sábado, seria queimar 2 jogos em casa e não ter nenhuma vitória.
Ou seja, ter 2 pontos ou ter 1 ponto. Vamos supor, perder do Retrô e empatar com o Retrô. Jogou 6 em casa, empatou 2. O próximo jogo já no gramado duro, aí vê a situação. Aí vai jogar com o time principal no Lacerdão contra o Central. O jogo é fora de casa. E tem aquela um gramado que geralmente dá problema e tal. Mas eu acho que não dava para condicionar a escalação contra o Retrô a partir do que aconteceria nos 2 primeiros jogos. O time que está treinando com o Pepa, esse time não está treinando para pegar o Retrô. Esse time está treinando para pegar o Motoclube. Agora o Motoclube que já teve o sorteio. Não dá para mudar isso, Fred. Eu acho que não dá para mudar isso. Eu acho que o treinamento tem que continuar dessa forma. É uma pena porque, como o Sport não perdeu os jogos, reagiu, foi lá, estava perdendo 1-0, empatou na reta final, tanto contra o Afogados como contra o Decisão, mas para o campeonato pernambucano, tem uma necessidadezinha ali contra o Retrô, tá? Tem uma necessidade, mas mesmo com essa necessidade, e depois seriam 6 jogos, com o time principal tendo 2 clássicos dentro desses 6 jogos, ou seja, teria que correr, teria que pontuar bastante, para ser pelo menos 6º lugar e para o mata-mata, mas assim, enfim, eu não mudaria, mas vai ser bem difícil. Porque, detalhe, o Retrô perdeu na estreia, larga com alguma necessidade também. Laércio gosta de enfrentar o Sport e toda a questão, né? Na questão de rivalidade e tal, pelo lado do Retrô. Então, assim, repito, difícil para o campeonato, mas eu vou banca aqui. Eu manteria, tá? Eu deixaria, eu não enxertaria com ninguém que está treinando com o Pepa, não. E eu sigo a opinião de Cássio, tá? Para mim não muda absolutamente nada. Para mim, esse time segue contra o Retrô. E digo mais, eu estenderia mais um jogo. Porque o jogo... Aí não dá. Aí será que eu travei ou o Fred travou? Quem travou aqui? Pode seguir, Cássio. Eu acho que fui eu que travei. Certo. Eu escutei Fred falando que ele trocaria, colocaria mais um jogo. Isso eu não faria de forma alguma. Porque, apesar do campo ser mais difícil em Caruaru, mas aí fica muito difícil para uma reação se o time não largar bem nessa pontuação com esse time. Aí eu acho que fica o buraco. Aí volta a emular um pouco em 2020, que vai para a última rodada, precisa ganhar do Santa, perde do Santa na Ilha do Retiro. Curiosamente, foi a última vez que o Sport perdeu do Santa Cruz, o Clássico das Multidões, foi aquele jogo, e acabou indo para o quadrangular do rebaixamento. Agora não teria isso, mas se acontece uma tragédia, uma pequena tragédia dessa, tá fora da Copa do Brasil do ano que vem. Já. Então, assim. Então, aí, Cássio, talvez até da Copa do Nordeste. Então, assim. Porque, veja, são 9 rodadas. Não dá para queimar 4 rodadas com a formação que não garante um perfil alto de rendimento. Sendo assim, eu consideraria o que Boboio escreveu aqui no chat. Eu consideraria uma inversão. Talvez colocar os titulares contra o Retrô e dar o terceiro jogo para a base contra o Central de Caruaru. Porque assim, eu acho que se jogar contra o Retrô 3 dias depois está no Maranhão jogando. Mas eu acho que o time também está precisando fazer uma partidinha, né? Antes de ir para uma valendo. Não me incomodaria ter os titulares. Agora, em Caruaru, eu acho que eles podem fazer bem menos diferença do que sábado, num campo bom, numa ilha boa, inclusive para ter renda. Essa ideia não é ruim, não. Mas, ao mesmo tempo, por que o Sport não divulgou essa ideia antes? Porque o cruzamento da tabela já era esse, tá? Era esses 3 jogos e o dia 21 ou 22, né? Porque 21 é a tabela básica. 21 ou 22 tem a estreia da Copa do Nordeste. Ou seja, poderia ter tido essa análise inicial, assim. Não é uma ideia, não. No caso, seria não jogar 4 jogos com o Sub-20. Na verdade, o terceiro jogo do Sub-20 não ser na terceira rodada, ser na 4ª rodada, não é isso? Eu faria isso. Faria isso. Gostei, achei interessante. Eu só anteciparia a estreia do time principal. Você teria os titulares ou parte dos reservas jogando em um gramado muito melhor, tá? Você teria verdade. Vamos dar o crédito. Quem foi que deu essa ideia no chat aí? Estou procurando aqui, não estou achando. Boboio. Já colocaram na tela aqui, cara. Já veio o nome dele para a tela. Boboio. É porque acho que deve estar travando para mim. Boa, Boboio. Você teria um apelo de público.
né? Um sábado Sim, em casa, a teria. gente teria aí Teria. mais de 20 mil pessoas no estádio, ou seja, você teria uma movimentação boa para o clube, faria um pré-treino para enfrentar o Moto fora de casa, e aí daria o terceiro jogo da base em Caruaru, com um gramado bem mais sofrível, tá? Então, eu por mim seguiria essa estratégia aqui, tá? Jorge Novaes está pedindo aqui os créditos que ele falou antes. Se falou, Jorge, perdão aqui quando eu vi. E Foi parabéns a também. mensagem de Tá Boboio Boboio e Jorge que veio Novaes. para a tela. Vamos seguir com o superchat, tá? Gustavo Carvalho aí, acho que é o próximo, não tenho certeza. Não, na verdade, acho que são os últimos, eu digo Gustavo, né? Pode trazer, Márcio, o superchat para a tela. Michel Xavier diz o seguinte: se não valesse a vaga na Copa do Brasil, eu deixaria o sub-20 nesse campeonato amador, medíocre e patético, e eu também deixaria, eu já falei isso. Os clubes se tornaram reféns da vaga na Copa do Brasil, né? Uma imposição Não, aí eu da não sou assim, não. CBF goela abaixo, e eu utilizaria o Eu, sub-20 o não campeonato eu acho que todo. reta final, a Vera é time principal. E até porque nesse tempo todo, se eu tiver falado uma coisa diferente, deve ter sido. Não acho que tenha falado, mas só deixar a ressalva aqui. Eu não lembro de ter dito isso, mas eu acho que a minha linha sempre foi a da utilização da base, formações alternativas, mas a fase decisiva, para mim, é o time principal, pô. Eu não vou achar. Enquanto o campeonato estadual for parte do calendário oficial do time, o time sendo bicampeão, podendo ser tricampeão, coisa que não acontece desde aquele pentacampeonato lá, de 2006 a 2010. E até voltar a ter uma hegemonia de depois que o Sport passou um tempão, assim, era tri do Santa, bi do Náutico, um título perdido, o título do Salgueiro. Então, assim, eu acho que a reta final da competição, a fase decisiva, as finais, para mim tem que ser o time principal. E, sobretudo, porque é o time principal que bota 45 mil pessoas na Arena Pernambuco, naquela semifinal contra o Santa, na final contra o Náutico. Aquilo ali forma torcedor, pô. Assim, nem tudo não é uma empresa extremamente fria para dizer, ó, a metodologia aqui tem que ser o sub-20, porque assim, não, pô, não a final do campeonato é a final do campeonato. O público, o de qualquer clube do esporte, do Santo, do Náutico, ele é formado a partir disso. E assim, o esporte não tá ganhando, tipo, a Copa do Nordeste chegou 3 vezes na final nos últimos 10 anos, perdeu as 3. Então, assim, o que tá ganhando é o Campeonato Pernambucano, não pode dizer que não vou jogar. Assim, jogar da forma como tá jogando, eu acho interessante, acho correta, mas numa semifinal, numa final, não botar o time principal, não tendo nada para jogar naquele momento, assim, não, porque daqui a 2 semanas vai jogar no Brasileiro, não. Aí eu acho que é um exagero. E ganhar o Campeonato Estadual ainda faz parte da formação da torcida do esporte. Ainda continua fazendo parte da do esporte, da do Santa, a do Bahia, a do Fortaleza, do Ceará, do Vitória, enfim, de qualquer clube de massa da região, continua fazendo parte. Você não pode submeter, quantos são os jogos para ser campeão aqui? 9, aí tem as quartas, se for para as quartas, 10, pode jogar 14 vezes, né? Porque a semifinal é de volta. Então, assim, você pode. É isso mesmo? 9, 14. Você pode jogar 14 vezes. 14 vezes com o time principal, é óbvio que aí tem um exagero, que tem uma forçação de barra. Mas 4, os dois da semifinal, os dois da final, pô, isso pelo menos pô, dá demais. Aí nesse ponto eu não abriria disso, não. Vamos lá com mais superchat. Walter Henrique, tá? Grande abraço, Walter. César, mais uma vez, demora muito a mudar o time. Riquelme entrou faltando menos de 10 minutos, tá? Críticas aí a César Lucena. Vamos trazer mais superchat. Cleiton, tá? Falem de Atêncio, tá? Atenção, que é o jogador que o Sport está negociando. Eu até vi uma notícia hoje. Cliquei na notícia, né? Sport acerta com. Notícia do Leia já. Sport acerta com o Atêncio, mas fui ler a matéria e a matéria dizia que ainda faltava assinatura, e na hora que falta assinatura, a gente meio que continua na mesma casa onde a gente estava. Então, fizemos, né, já, Cleiton, duas análises. Ele já participou de dois mercados que a gente fez recentemente, inclusive no programa de ontem a gente falou, né, de Rodrigo Atêncio, um volante, o meio de campo argentino, eleito a revelação do Campeonato Argentino, campeão da Copa da Argentina pelo Córdoba, e
Eu acho que é um investimento bom do Sport, investimento muito bom, 12 milhões. Para quem gastou 9 em Matheus Alexandre, fica bem mais fácil, tá, concordar com a chegada desse jovem talento argentino com total potencial de valorização, né, e de ajudar tecnicamente o esporte. E pela repercussão na torcida do Independiente, ele foi campeão pelo Córdoba, mas emprestado, ele pertence ao Independiente. Pela reação da torcida, é um jogador que é bem avaliado, né, dentro do tradicionalíssimo clube argentino. Vamos seguir aí com mais superchats. E sobre o bilhão que não é bilhão, a gente vai ter, tá? Dentro desse programa, a gente vai ter um novo debate aí. A gente sempre que está surgindo informações sobre a SAF do Santa Cruz, a gente traz para o debate e a gente vai entrar nesse tema que a gente já passou, inclusive, por ele nos 2 programas que a gente fez até aqui, tá? Mais superchat, por favor, Márcio. Gabriel Albuquerque. Já é cedo para falar que precisa renovar com a Ju. Veja, você fazer uma renovação de proteção, eu acho válida. Eu acho que pode ser feito. Uma renovação de valorização, eu não acho válida, não. Aí eu acho cedo. Tá? O jogador não mostra. Isso foi feito recentemente. Pô. O contrato dele ia acabar e o Sport renovou o contrato dele. Na verdade, essa ação já aconteceu, pô. Mas é porque ele está descoberto em tese, né? Ele só está coberto até o final dessa temporada. Por isso tem a pergunta aí, mas eu faria. Veja, é bom lembrar que essa gestão, e aí não é uma crítica ao modelo, pelo contrário, até em alguns momentos funciona. Ela trabalha muito com gatilhos de contrato, tá? Então, assim, não sei se está descoberto, pode não. Ter isso. Pode ter algum gatilho de ativação. Não descarta isso, não. Por exemplo, teve por mau sentido, teve o de Castan, que renovou o contrato automaticamente por isso. O de Ortiz renovou automaticamente por isso. Ou seja, é a forma que essa gestão trabalha bastante. O futebol brasileiro, mas assim, o Departamento de Futebol do Esporte vem fazendo isso, então não seria surpreendente existir algo do tipo nesse contrato curto. Mas eu sempre falo isso, é impressionante como a Ju tem, dentro dessa nossa bolha aqui de redes sociais, de Twitter, de YouTube, ele tem uma aprovação muito grande dos torcedores. E eu acho muito ainda, talvez, por tudo que ele jogou. Ele jogou muito bem aquela Copa São Paulo que a gente citou um dia aqui, né, que o Sport caiu nas quartas para o Goiás, jogando muito mais do que o Goiás. O Sport eliminou Corinthians e Cruzeiro naquela campanha. Vamos lá, mais superchat. Aquiles Reis, Aju, Zé Lucas e Dieguinho se destacam pela objetividade, mas os atacantes seguram muito a bola, sendo alvos fáceis de faltas táticas. Mas é justamente para isso que estão nessas partidas, para ganhar mais experiência. Perfeito, Aquiles, perfeito. Esse time do Sport que está jogando estadual, ele tem muito problema para o desfecho das jogadas. Quando a bola chega no terço final do campo, é como se tudo que tivesse trabalhado até ali parasse diante de um muro e a partir dali fosse cada um por si, e as jogadas acabam, raramente sai uma jogada conectada, sai uma jogada trabalhada, sai uma movimentação prevendo o passe na frente. Falta muito nesse sentido, mas é muito pelo que você falou. Às vezes o raciocínio rápido ele não vem automaticamente, né? O jogador acaba tendo que dominar, parar, pensar o que vai ser melhor, tem 10 mil pessoas assistindo, fica muito mais mecânico o jogo, fica mais previsível, fica sendo alvo de marcação mais dura, de faltas táticas, como Aquiles citou, tá? Vamos lá para os últimos superchats. Esse a gente já foi pro ar, né? Foi aquela correção em relação... Na verdade, trata-se do mesmo jogador, Felipe Gabriel, mas o nome utilizado foi Felipe, a gente fez esse ajuste. E Gustavo Carvalho vai direto ao ponto. Essa camisa amarela nunca verá 3 pontos na vida. É impressionante. Ganhou do Novo Horizontino, pô. Não foi, não? Foi ela, pô.
Ou Não, não? não, foi não, foi não, foi Teve um nunca. jogo que ela ganhou, que a Zero turma disse, ó, pontos. finalmente ganhou Não, um jogo. ganhou não, ganhou não, ganhou não. Ele Arrumou, empatou com o arrumou, pô, Ceará, arrumou, pô. empatou um ponto com o Ceará, arrumou um ponto com o Ceará. Ah, foi isso? Ali, contra o Ah. Novo Horizontino, o Sport já não estava correndo risco, não, cara. Já estava colocando, jogou de vermelho. Vermelho com a faixa preta aqui. Beleza. A turma largou Mas tá rápido. reagindo, meu irmão. Vê lá, empatou. Assim, foram 2 jogos interessantes, assim. Tem muita crítica, não. A questão é que na tabela ficou chatinho, Mas contra o Moto tem que ver como vai ser. Talvez seja ela contra o Moto, viu? Porque o Moto é rubro-negro, é não vai dar para rubro-negro. jogar nem com a vermelha e preta, nem com a vermelha. Então se prepare para a amarela na estreia da Copa do Nordeste. Silencioso, Cássio, silencioso. O Moto que eliminou o Retrô e Botafogo, só isso que eu disse. Isso. E aí, Gustavo Carvalho fala aquilo que a gente já falou no telecast do Jogo do Santa, né? Um dos pontos altos foi saber que Juninho, cara de véia, ainda tá vivo e jogando bola. E agora não precisa mais chamá-lo de cara de véia, né? Juninho já tem uma cara compatível com a Eu idade. O tô dizendo, a problema é que partir de quando ele agora tinha só basta 18 chamar de anos, Juninho, pô. É só Juninho. quando ele tinha 18 anos, ele tinha a mesma cara. Aí quando a galera encontra ele hoje em dia, fala, rapaz, tu não envelhece não, é Juninho? Mesma cara, rapaz, desde os 18. Então ele é um pouquinho Benjamin Button, né? Leão cansado, né? Sempre com a gente aqui, atravessando as noites e Leão aumentando o cansado. seu É cansaço. impossível não ser um leão cansado. Olhando o esporte, meu irmão. Assim, faz parte da essência. Cansa. 19 milhões no artilheiro da Série B ou 12 milhões no campeão da Copa da Argentina, revelação do Campeonato Argentino. 12 milhões no campeão da Copa da Argentina e na É porque revelação do esse Campeonato 19 que ele Argentino. disse essa conta. Seria. É porque Eu acho que ele também quis não ver o quanto. entendi. Não, é porque eu acho que o Sport pagou 7, mas foi 50% de Coutinho. Ou foi Sim. 70% de Coutinho, não lembro. Não era. Deixa eu ver aqui. Esse 19 Tá milhões não daria comparando de com o jeito. Eric Pulga. Tá comparando com o Eric Pulga, segundo o Arthur aponta aqui, né? Ah! Pô, mas Eric Pulga é um jogador de potência. Meu irmão, é bom de bola, pô. Assim. Tomara que esse argentino seja também, mas. E veja, isso que ele tá falando é Veja. em relação naturalmente ao esporte. Pro Bahia é indiferente se é 12, se é 16, se é 30. É só querer, né? Assim, pô. Pro esporte, eu preferia. Veja só. Você quer Eric Eric Pulga. Pulga ou você quer Rodrigo Atêncio? Eu ia querer Eric Pulga porque eu conheço muito mais, tá aqui do meu lado, Exatamente. resolve Por essa, o não jogo, é nada contra ganha o jogador, é jogo. pelo conhecimento do outro. Perfeito. É muito mais próximo de uma certeza do que trazer um jogador que tá dando. Que tá surgindo no futebol argentino. Claro que Eric Pulga tá surgindo. A gente conhece porque a gente acompanha o Ceará de perto, porque a gente acompanha a Série B de perto. Tá? O Rodrigo Atencio ele foi campeão da Copa da Argentina, sendo titular, sendo destaque. Tá? Mas tem uma outra função, é um jogador que joga mais atrás, inclusive. Então, a pergunta sem os nomes ela fica mais capciosa. Tá? Sendo Eric Pulga o Rodrigo Atencio hoje, pensando em investimento lá na frente, talvez seja melhor a negociação para o Rodrigo Atencio. 12 milhões por ele me parece uma boa negociação, tá? Mas Eric Pulga, a gente é mais ao nosso alcance aqui. Talvez seja uma limitação nossa, talvez, tá? Mas de fato eu não acompanho a Copa da Argentina, eu não acompanho regularmente o Campeonato Argentino, e como eu acompanho aqui, acho que de 38 jogos do Ceará eu devo ter visto 26, 28, tá? Então, vi Eric Pulga jogar muitas vezes, tá? Vamos para os últimos superchats, Márcio, por favor, para a gente poder virar aí o assunto. Márcio, passa uma tela, por favor, inclusive. Eu tentei passar aqui, mas eu acho que está sob seu comando. Porque essa pergunta que chega agora,
ela se encaixa mais com essa tela, que é a tela do elenco atual do Sport, o elenco principal. E pode trazer o superchat que estava aí. Bruno Souza, é verdade que pagaram 9 milhões no lateral direito? Que loucura foi essa? Bruno, foi tema do nosso programa de ontem, tá? A gente tá com um corte, inclusive, específico sobre avaliação do mercado do esporte. É atualizadíssimo. Esse programa entrou no ar nessa madrugada. E sim, o Sport pagou 9 milhões no lateral direito coadjuvante. Lateral direito que foi titular do Cuiabá por 2 anos. Um jovem lateral direito, promissor, muito forte fisicamente. Exerce mais de uma função defensiva, pode ser um zagueiro pela direita, pode ser um volante. Mas os 9 milhões foram gastos. Tá? O que é que a gente falou, Cássio, no programa, basicamente? Que nem eu, nem Cássio, nem ninguém que estava com a gente no programa, a gente não consegue justificar esse volume de dinheiro investido em Matheus Alexandre. A gente não consegue justificar. Eu não tenho argumento algum aqui. Eu podia me esforçar. Dizer assim, ó, Não consigo. velho, tu vai pro ar, dá um jeito. Eu não conseguiria. Eu passei dias aqui, quando a gente analisava mercado, dizendo que os 5 milhões que o Vitória gastou para ter Claudinho, para mim foram caros, considerando o lateral direito que não tinha um poder de decisão, como é o caso de Claudinho. Aí o Sport vai e gasta 9 milhões no lateral direito, que se destacou menos do que Claudinho, diga-se de passagem, da última Série A. Talvez tenha um vigor físico que resulte em mais apostas dele. Tem um perfil que pode explodir, talvez, mas Claudinho, efetivamente, jogando bola, foi melhor em 2024 do que Matheus Alexandre, exercendo o papel de lateral direito. E o Sport gastou quase o dobro do Vitória, tá? Então, não temos. Não, veja só, não estou criticando o jogador. Eu acho que o jogador cabe no elenco. Eu acho que tem de ajudar. Mas dentro do mercado, Mas eu preciso entender um pouco melhor do mercado. Não tá. Pô, tá muito maluco mesmo. Não é disputa em qualidade técnica, não. É o mercado do Brasil. O Fluminense hoje pagou, tá vendo, 37 milhões em Canóbio do Atlético Paranaense. Assim, qual foi o cara, meu irmão? Acho que foi Vitor Canedo, fez um comentário bom. Ele disse, ó, tá difícil o mercado interno do Brasil. A questão é, veja, o mercado enlouqueceu, mas é o mercado interno do Brasil. Tá na hora de entender. Eu disse, ó, não dá para adquirir jogador dentro do Brasil, não, pô. É inacreditável que o Cuiabá tenha sido rebaixado e vendeu o lateral direito por 9 milhões, o atacante por 30. O Atlético Paranaense foi rebaixado e vendeu o meia por 37. Isso nunca aconteceu, pô. Assim, você... Assim, são movimentações muito... O futebol subiu, o sarrafo subiu, mas a impressão que eu tenho é que em outros mercados ainda, não estou falando de europeu, não estou falando de outros mercados aqui na América do Sul, não está desse jeito não. Eu acho, inclusive, essas informações no Brasil vão fazer o mercado externo dizer, ó, meu irmão, pode pedir mais que os caras estão pagando tudo aí. E até, inclusive, dentro dessa lógica, Fred, dentro dessa lógica, se o Sport pagar, veja, dentro dessa lógica do mercado brasileiro, esses 12 milhões que o Sport está pagando para esse cara da Argentina está de graça. Não faço a menor ideia se esse cara vai jogar bola. Mas se o cara é um destaque do futebol argentino, da temporada do futebol argentino e custa 12, e o lateral direito do Cuiabá rebaixado custa 9, veja, a relação não bate. Assim, não dá para o craque a revelação lá do argentino, do Independiente, que é um dos clubes mais tradicionais do país, o maior campeão da Libertadores assim, na história, embora não ganhe há 40 anos, não dá para esse custar 12 e o outro custar 9, assim, nessa lógica. Não faz. Detalhe. Não faria sentido se Matheus ainda custasse 7. Se tirasse 2, ainda estava errada a relação. O Matheus custa Exatamente. 7 e esse cara custa 12. Ainda estava errado. Imagine desse jeito. Então é assim, ou o Sport está pagando muito barato em um ou está pagando muito caro no outro. Exatamente. E é o que a gente falou no programa de ontem e repete aqui. Na hora que você traz Matheus Alexandre, o lateral direito coadjuvante, por 9, você está dizendo assim, ó,
as peças chaves do time vão ser daqui para cima. Vai ser o Rodrigo Atencio por 12, vai vir outro atacante por 15, porque assim, não é possível que o teto do Sport seja Matheus Alexandre. É muito difícil entender, é muito difícil explicar o volume do investimento em Matheus Alexandre. Quando ele for apresentado, espero que algum dos dirigentes possa responder. Naturalmente, alguém vai fazer essa pergunta. E responda para a gente entender. Eu até citei aqui ontem uma teoria meio maluca de você ter um termômetro de mercado para perceber que esse jogador já desperta interesse direto de clubes de fora, por exemplo. Pode acontecer. Às vezes você tem informação, ó, vários empresários europeus do futebol árabe, sei lá, estão de olho nele. É um bom investimento. É um cara que já está na lista. Às vezes isso acontece. É um jogador de vigor físico diferenciado. Diferenciado, Matheus Alexandre. Poder defensivo grande. Mas custou 9 milhões e a gente não consegue explicar por quê. Pode ter sido uma jogada genial, mas ela não está ao alcance dos nossos olhos. Se for uma jogada genial, não está ao alcance dos nossos olhos, tá? E faz parte, tá? E faz parte, assim, o que é muito mais é muito correto, inclusive, dizer isso, Fred, do que ficar colocando cenário e dizer, ó, você coloca a limitação, dizer, até onde eu sei, até eu entendo um pouco assim, eu não alcanço. E segue o jogo. É muito mais nobre até dizer que não está alcançando e segue o jogo, em vez de ficar criando uma fórmula para se mostrar de entendido que está entendendo o que está acontecendo. Nesse caso, não dá, não. Vamos lá. Mas deixa eu te pedir o seguinte: passa todos os superchats que restam e a gente faz um comentário deles. Pode passar aí na tela, então eu faço uma leitura mais dinâmica. Bruno Souza fala sobre o tapete da ilha com essa chuva toda, de fato, um gramado muito bom. E teve uma chuva pesada ali um pouco antes do jogo, mas foi curta, mas foi muito pesada. E a iluminação ainda estou me acostumando ali no gramado, tá? Você não foi ainda mais... lá, né? Lá no estádio. Não, então, mas nas transmissões sempre era muito mais escuro. Você consegue ver quando a transmissão ela tá dando força na luz, tá ligado? Aquela coisa mais artificial para clarear a transmissão, e quando é uma luz mais, enfim, do próprio refletor do estádio, em vez de ser simplesmente o cara lá no computador, tá o candeeiro realmente. Eu ainda não vi, como você falou, ainda não fui na ilha com a iluminação para ver lá em loco, mas a transmissão hoje estava bem clara, achei vendo o jogo sozinho, achei bem curioso isso. E o campo realmente estava. Paulo Ricardo Dornelas fala que Pepa era para treinar o sub-20 junto com o profissional. Discordo completamente. Não. Completamente. Pepa tem que treinar o profissional, pô. Pô. Sub-20 é sub-20. O Sport não pode pensar em dar um passo para frente. Ninguém tá fazendo isso, tá? Não. Ninguém tá fazendo isso. Ninguém. Não tem muito sentido, tá? E Diógenes Valença fala que o Sport está indo atrás de Pablo do Atlético Paranaense, tá? Diógenes, você está aqui com a gente todos os dias. Se a gente perceber que há uma evolução nessa negociação, vai entrar no mercado, a gente faz nem que seja um vídeo, entra dentro de alguma live à noite, tá? Por hora é uma especulação ainda, muito especulação, e a gente tem uma pauta extensa aqui. Mas não vejo com bons olhos Pablo, não, se é para dar um spoiler. Tem mais algum superchat para a gente poder seguir aqui com o programa? Acho que chegamos, né, ao fim aí dessa série de superchat. E dessa forma a gente fecha também o primeiro bloco aqui dessa noite, desse conteúdo do 45 minutos. Coincidentemente, fechamos meia-noite. Ou seja, na parte da terça-feira, a gente resolveu o telecast do Sport